sempre procuro trazer o ponto de vista da Umbanda tradicional antiga nas minhas análises de vídeos, livros, músicas e até mesmo nos meus próprios conteúdos. Não me interessa essa espiritualidade moderna ou a entidade da moda do momento. O que pretendemos com nosso conteúdo é o resgate do que era antigo e funcional. Por isso é muito difícil falar dessa Umbanda há muito esquecida sem falar de doutrina. E quando cito a palavra doutrina, sempre vem um ou dois moderninhos e solta as típicas indagações vazias. Quero ver ensinar alguma coisa para a entidade X ou Y. Ou não existe homens encarnados que saiba mais que as entidades para ensiná-las. E a pior de todas, doutrina? Entidade não vem para aprender e sim para ensinar. Elas vêm prontas, sabem de tudo. Esses 3 comentários são típicos de quem nunca viveu a macumba de verdade ou se viveu, não prestou atenção em nada. Um terreiro de Umbanda é uma casa de lei. As entidades cantam como é rígida as leis da Jurema ou as leis de Oxalá, as leis de Pemba. As formações das entidades, como falanges, chefias e esquadras, são baseadas no regimento militar e logo têm hierarquia e exigem ordem, disciplina e leis. Como posso ignorar isso e falar que doutrina não existe em nossa religião? Ela está em todo lugar na Umbanda? Bom, no meu terreiro, a doutrina é essencial, sendo transmitida com amor aos médios e respeito à lei de Pemba, que diz assim: aprenda e ensine. Aprenda com quem sabe mais e ensine aos quem sabem menos. Pode ser espírito ou carnal. Todos devemos cultivar a humildade de ouvir e aceitar as lições de quem está mais evoluído. E jamais esquecer de compartilhar o que aprendeu com quem ainda não adquiriu aquele saber. Vale a pena a leitura. Essa lei de Pemba é a máxima da nossa tradição familiar que se perpetua há 4 gerações de terreiro. Permanece firme e forte, pois a doutrina é transmitida como os velhos bantos faziam, oralmente e pelos mais velhos. Agora transmito esse conhecimento aqui para que você possa desfrutar de sua espiritualidade e não se dedique a meras fantasias, ou pior ainda, colocar a sua vida ou a de outros em perigo. Olá, sou Gesley Alves, sacerdote e mestre de Umbanda e Quimbanda e dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro em Jacaraípe, Espírito Santo. Para começarmos o assunto, precisamos saber que, segundo o dicionário, doutrina significa, primeiro, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Segundo, conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico e outros. Quando imaginamos as entidades de Umbanda, sim, pensamos que elas são seres iluminados, cheios de conhecimento e sabedoria, e de fato, muitas são. Mas nem todas. Uma entidade espiritual que se manifesta em um médium é um espírito em processo de desenvolvimento. Logo, ela pode estar em graus mais ou menos preparados, elevados, principalmente se comparados às outras entidades ou até encarnados. E sim, há encarnados mais preparados que certas entidades. Podemos observar as benzedeiras como exemplo, que não precisam incorporar para executar suas curas, e observamos haver uma sabedoria popular muito útil nessas mulheres, coisa que muitas das vezes não encontramos em entidades inexperientes. Muito mais, porque o corpo entranhado há muito tempo. Ângela, Nossa Senhora diz, quando fosse dormir, tu eu tivesse medo. No pesadelo, da mão furada, da unha arrebentada, cotovelado, na zona do matriz. Essa ideia de que a entidade chega pronta ao terreiro cria uma pressão no médium que pode dificultar e bloquear seus dons, preocupando se a entidade saberá ou não lidar com as situações na hora da manifestação. E indagam, será que ela saberá cantar o ponto? E se alguém perguntar seu nome, ela saberá? E se pedir um banho, será que ela sabe, conhece as ervas?
Pois é, e muitos outros pensamentos passam no momento de estar no terreiro. Sempre foi normal a entidade não ter conhecimento de tudo. Tanto que elas se indicam quando não podem ajudar em algum problema que um consulente apresenta. Fala com a moça da encruzilhada, meu filho, diz o preto velho quando não sabe lidar com as emoções da mulher traída. Ou procura o caboclo, fala o Exu, quando somente sua força não consegue curar alguém e é necessário experiência para tal. E outra, se as entidades viessem prontas e sabendo de tudo, por que tantas linhas? Bastaria uma só. Mas no entendimento da Umbanda Pé no Chão, cada linha traz uma forma de lidar com situações específicas, especiais. Ou seja, a Pombogira se especializou no tratamento emocional, o Preto Velho no aconselhamento, o Exu na quebra de demanda e o Caboclo na cura biológica. Claro que isso está simplificado, é muito mais abrangente. Eu mesmo já presenciei guias-chefes de linha se intrometendo na consulta de outras entidades manifestas em médios menos experientes por perceber estar fazendo algo estranho. Sim, isso é doutrina. O guia mais experiente observando o guia menos experiente e em caso de equívocos, ele interfere. Assim como a residência médica funciona. Um médico experiente observa o outro que acabou seus estudos. Ou será que ninguém terá espaço para executar o que aprendeu na faculdade? Ops, no astral. Muitas das vezes, esses equívocos são provocados pelos médios indisciplinados, ansiosos, cheios de expectativas fantasiosas de que seus guias é algo super sobrenatural. Mas não é. É só um humano sem corpo físico, ou seja, um defunto incorporando alguém para tentar ajudar outro. Entidades são humanos e não divindades. Aprenda isso para sofrer menos. A doutrina prepara o médium para receber esse espírito e após isso ensinamos os dois a trabalharem juntos, para se desenvolverem e evoluírem juntos, aprenderem um com o outro e juntos prestarem suas caridades. A entidade viajou do plano espiritual, passou por torrentes energéticas para se manifestar no terreiro e agora se acopla em um médium, tornando o seu veículo. É o mesmo que um médico, após viajar para o Japão e chega lá, pedirem para ele operar cirurgicamente alguém. Será impossível nas primeiras viagens. Ele estará exausto, desorientado e sem saber se localizar em meio ao novo ambiente, mas com disciplina e orientação adequadas será possível fazer. E assim é o desenvolvimento de um médium. Seu sacerdote irá guiá-lo nessa jornada e a entidade faz parte disso. Devemos ajudar a entidade a se conectar e manusear o corpo do médium. Isso pode levar tempo. Sem isso, é como se a entidade fosse forçada a executar a cirurgia sem estar pronta. Ou seja, consultar pessoas sem ao menos dominar o veículo que está pilotando, erros, equívocos, acidentes e vítimas será o sacrifício pela falta de preparo. A entidade pode até saber, mas as condições iniciais não são favoráveis e é aí que a doutrina entrará para melhor compor suas ações, deixando o médium confortável para permitir que a entidade o controle e assim juntos executarão a cirurgia. Esquecemos que ser médium é cuidar de vidas. As pessoas confiam em nós, por isso comparo com os médicos que cuidam do corpo, enquanto nós cuidamos do espírito de quem nos procura. A responsabilidade é igual. Muitos são curados por bons médios, outros são levados à desgraça por médios ruins. Doutrina de Umbanda é ensinar o médium a lidar com as expectativas da espiritualidade, acalmar seu coração, para não se emocionar demais e acabar tomando o espaço da entidade. Doutrina é apresentar as leis do universo, da espiritualidade a todos, desmistificar as crendices inúteis e fortalecer a mente contra as fantasias enganosas dos malignos. Doutrina é preservar a segurança do médium, garantindo que a manifestação do espírito foi alinhada no desenvolvimento mediúnico,
Assim ninguém fica rodando igual um peão doido e nem caindo para os cantos. Isso não é bonito, afinal é incorporação ou possessão? O médium sem doutrina incorpora 7 Exu, 4 Pombogira, 20 Preto Velho, Jesus Cristo, Ave Maria, incorpora o defumador, sai rodando caindo desesperado e quando consegue firmar na entidade, toma a frente e só fala asneira. E depois que a palavra sai da boca da entidade, é difícil consertar o estrago feito, pois as pessoas comuns creem na sabedoria da entidade. Mas quando essa sabedoria é, na verdade, ladainha de ignorância, o que nós vamos fazer? Por isso devemos vigiar quem está ou não preparados para aconselhar no terreiro. Isso é lei, é doutrina. Pois é, com doutrina, esse consulente nunca passaria por essa situação, pois antes de consultar alguém, esse médium vivenciaria o desenvolvimento mediúnico que envolve a doutrinação, ou seja, o conjunto de regras e leis são transmitidas ao médium, que também transpassará a consciência da entidade. Porque diferente disso, eu devo acreditar que não precisamos de sacerdotes nem sacerdotisas. Podemos incorporar em qualquer lugar e incorporar qualquer um. Bom, conheço gente que pensa e prega isso e faz questão de enganar os outros. E falo de famosinhos por aí que tentam enganar você também. Contudo, quando eles precisam de algo, vêm para terreiros tradicionais, tá bom, queridinho? Eu já cansei de socorrer hipócritas. Agora, eu te pergunto, e quero ver suas respostas nos comentários. Indisciplina, rebeldia e descumprimento de regras e leis são características de uma pessoa que está procurando desenvolvimento pessoal ou bagunça? Agora, se convertermos essa pessoa em um espírito, em uma entidade, qual melhor se encaixaria? Em uma entidade de luz ou uma entidade de trevas? E para finalizar, pensa comigo, se você ou alguém que ama tivesse necessidade de uma consulta, qual dos dois perfis você depositaria a sua confiança, a vida dessa pessoa? Comente aqui, eu quero saber. Se você deseja conhecer mais da Umbanda Pé no Chão, que preza pela ancestralidade africana banto e suas raízes indígenas, clique no primeiro link na descrição e assista a uma aula grátis sobre ancestralidade na Cosmovisão Banto. Todavia, devemos compreender que entidade é um espírito humano e como humano erra, não sabe tudo, é limitado, pode ou não ter inteligência emocional, porém, são dignos de respeito sim, pois se colocam à nossa disposição para nos apoiar e nos ajudar, afinal, são nossos ancestrais. Eles têm outros privilégios por serem espíritos, mas nós não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Mas nem todos estão num grau que descartam a experiência de uma boa tradição. Tradições essas que eles mesmos escolheram seguir. Por isso que eles baixam num terreiro de macumba e não numa mesa de kardecismo. Muitos estão cheios de boas intenções, conhecimento, sabedoria, mas novamente, não são todos. Amamos nossas entidades, mas sem o olhar atento dos mais velhos, os doutrinadores, qualquer espírito pode passar por entidade e te enganar. Inclusive um quiumba, um zombeteiro, um cumburucu e outros com desejos maléficos. Ou você acha que espíritos malignos respeitam as leis e prezam pela ordem? Doutrinar é dar atenção aos médios para que suas manifestações sejam legítimas de entidade de luz e lei. Um sacerdote vive para seus médios e seus médios formam uma corrente de ajuda e caridade aos consulentes. Se como sacerdote eu não posso verificar se nessa corrente tem elos fracos a serem lapidados, então na primeira demanda essa corrente se romperá e tudo cairá. E pode verificar, foi no elo mais fraco que o maligno achou abertura para atacar e sempre é o médium indisciplinado. No final das contas, mais uma vez, tudo é sobre leis e como cumpri-las a fim de evitar a legalidade do equívoco e impedir ataques
a nossa família mediúnica. Eu sempre falo no meu terreiro, as leis não foram eu quem inventou, eu só as ensino e cobro suas execuções. Eu não posso mudar. Seria o mesmo que dizer, agora podemos pular de prédios porque eu mudei a lei da gravidade. Não! Você cairá e morrerá. Assim como a espiritualidade moldou a Umbanda para ser uma religião de evocação de espíritos ancestrais e para que essa evocação seja legítima, leis são estipuladas. E se não são cumpridas, será mesmo que são ancestrais evocados por você? Fico a dúvida, pois conheço muitas histórias trágicas que se iniciaram com indisciplina e acabaram em violência, suicídio e até assassinato. Lidamos com vidas, lidamos com espíritos e pessoas boas e ruins. Não podemos ter o privilégio do erro, da baixa guarda. Desculpa, não consigo confiar em um médico que não fez faculdade e nem residência. Me recuso por vidas nas mãos desses tipos de médiuns. Perdão, isso não é Umbanda. Fica atento aos sacerdotes sem preocupações com a verdade, a lei e a ordem. Esses não têm compromisso com seu bem-estar na espiritualidade. E pior são aqueles médios que desejam aprender somente com suas entidades. São resistentes e não conseguem aprender com quem sabe mais no terreiro. A tradição e a ancestralidade são transmitidas somente aos atentos aos conselhos e ensinamento dos mais experientes. Fora isso é anarquia espiritual. A sabedoria do culto sempre esteve na boca dos mais velhos. A demanda desses filhos nós havíamos de levar. Eu já arranquei muito espírito ruim. Já arranquei, já peguei mesmo. E eu pego as mãos pro pé, pra mão e muita espada de São Jorge. Aí você não quer disciplina, não quer doutrina, não quer aprender com quem sabe mais e tem experiência, quer somente fazer segundo as vozes da sua cabeça, achismo ou seguindo o discurso de uns e de outros por aí que não tem compromisso nenhum com você, somente te alimenta com fantasia. Pois bem, então não reclama quando a sua vida estiver de ponta cabeça ou quando sua macumba não funcionar. E nem venha me falar dessa meritocracia macumbística para que um feitiço ou oferenda seja aceita e a benção acontecer, você tem que merecer. Não, não é assim que funciona. Merecimento é mais complexo e envolve mais coisas do que só acordar um dia e achar que você merece seu amor de volta se colocar uma vela com mel para a mamãe Oxum. O milagre não acontece assim. O universo não é simples. Estou deixando esse vídeo ao lado onde falamos sobre caráter e merecimento. Deixa de ser indisciplinado e vá lá assistir e depois deixa a sua opinião nos comentários. Te vejo lá. Saravá!